Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez eu quero louvar a Deus pela sua vida. Queridos, esses dias nós estamos fazendo uma série de reflexões sobre a importância do batismo com o Espírito Santo na vida do crente. E hoje eu quero compartilhar com vocês um texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, que nos diz assim: não extingais o Espírito. Queridos, veja a importância desta chama acesa em nosso coração. No capítulo 5, mais especificamente aqui, a partir do versículo 12, Paulo está tratando dessa temática, do amor fraternal, e ele trata da necessidade da oração para se manter o fervor espiritual. E no versículo 19, ele diz: não extingais o Espírito. E a expressão que ele utiliza aqui no grego, a expressão extingais aqui, sbene. Sbene tem um sentido de abafar. Paulo está dizendo, não abafe. Então, no sentido de uma chama, então você pega, joga algo por cima da chama e abafa até ela se apagar. O que Paulo está nos ordenando aqui é: não abafe, não extinga esse fogo do Espírito Santo em sua vida. Que aqui nós estamos falando no contexto da dinâmica pentecostal. Aí no versículo número 20, ele ainda fecha isso aqui dizendo assim: não desprezei as profecias. Aqui, mais uma vez, Paulo está tratando da mesma temática, do dinamismo do Espírito Santo, e a expressão aqui para não desprezeis, a expressão é exotenel. E exotenel tem o sentido de tornar sem importância. É você desprezar, é não ligar. É como se você não desse atenção à profecia. E claro que Paulo aqui não está tratando das profecias no sentido de escrituras, mas sim nas profecias no sentido de uma manifestação por inspiração divina, E aqui não é o sentido propriamente dito das escrituras, porque ele está tratando nesse contexto de dinâmica espiritual, de oração e fogo do Espírito. Já essa profecia que ele está se referindo, muito provavelmente seja as profecias no que diz respeito ao dom de profecia. Paulo está dizendo o quê? Não despreze o dom de profecia. E só para fechar essa reflexão que nós estamos falando sobre a importância do batismo com o Espírito Santo, lá em Atos capítulo 8, Filipe prega em Samaria, uma grande multidão se converte, até um certo Simão, que os irmãos lembram que era um mágico lá, que praticava artes mágicas para enganar o povo, ele também se converte. Quando Filipe torna a Jerusalém e dá boa notícia a Jerusalém, a igreja de Jerusalém fica maravilhada. E o que ela faz? Aqueles crentes de Samaria, eles creram e foram batizados nas águas. Mas a igreja de Jerusalém entendeu que isso era bom, mas poderia ficar maravilhoso. E envia Pedro e João para lá, para que impusesse as mãos sobre eles, para que eles fossem batizados com o Espírito Santo. Daí a importância, meu irmão, minha irmã, de nós continuarmos crendo no batismo com o Espírito Santo como uma necessidade para a igreja nos nossos dias. Lá em Atos, capítulo de número 2, versículo 39, o que é que Pedro diz? Porque a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, aos que estão longe e a todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Se você for chamado, a promessa é para você. Então busque, peça que ele derrame o Espírito sobre você. Aqueles que ainda não são batizados com o Espírito Santo, peça que ele batize. O prazer de Jesus é ele batizar com o Espírito Santo. Mas você precisa crer, você precisa pedir para que você receba o batismo com o Espírito Santo. Para os que já são batizados, peça o renovo. Faça como os discípulos que quando se reuniam, eles oravam e o Espírito caía sobre eles, mesmo eles já tendo sido batizados com o Espírito Santo em Atos 2. Deus abençoe sua vida e que essa chama pentecostal continue acesa no seu coração, em nome de Jesus Cristo. Amém.